Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades na casa e que a paz do Mestre nos envolva nessa noite e todos os dias da nossa jornada. A partir desse momento, a gente pede a todos que desliguem os celulares, tá? Para que a gente possa, nesse momento que vamos estar aqui juntos, possamos estar em sintonia com todo o trabalho a ser realizado aqui na noite de hoje. Tá? Então a gente pede para que se desliguem, desligar no mesmo, tá? De mudo, de tremer, tá? Vamos tentar se concentrar aqui na noite de hoje, tá? Pedindo também àqueles que porventura na saída possam oferecer uma carona, aquela carona solidária, né? Porque não tem ônibus aqui, é mais complicado. Oi? Então tá. Mó. Tá bom agora? Muito obrigado. Tá, então aqueles que puderem oferecer uma carona, aquela carona solidária, né? Lembrando que a casa está com suas atividades normais. Hoje, a palestra, o passo com água fluidificada e o atendimento fraterno. Tá? Os estudos vão retomar no dia 3, tá? Bem como a reza também com a equipe de rezadeiros da Dona Joana. Volta no dia 3, na terça-feira, de 1h30, né? 2 horas. De 2 às 5. E quarta-feira os trabalhos de desobsessão. E aos sábados, de 15 em 15 dias, né? Também tem trabalho com o Luiz Sérgio, tá? Com o passo magnético. Então a casa está em atividade, o trabalho não para. E todos são bem-vindos a participar com a gente também aqui. Estamos à disposição de todos. Não, é todo sábado. Agora é todo sábado? Então, rebobina. Todos os sábados, a partir de 2 horas também. Todos os sábados com o Tá ok. Só isso por enquanto? Tá. Então, a gente vai, nesse momento, então, passar para a Rusa, para o nosso relaxamento, que possamos nos sentar confortavelmente, pedir para que se apaguem as luzes para nosso relaxamento inicial. Boa noite a todos. Nós sempre começamos, né, que eu acho muito importante, pela prece, pela paz no mundo, que tanto precisa e todos nós precisamos, né? Então, prece pela paz no mundo, que os donos do poder sejam iluminados pelo amor, que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Que cada governante, vamos pensar agora em todos os nossos governantes, que eles sejam tocados neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora nós vamos para o relaxamento, para a nossa meditação, né? Podem sentar confortavelmente, soltando os braços. Vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. Que sensação boa é fechar os olhos. Como é bom poder parar e silenciar. Agora relaxe o seu rosto, a sua língua. Solte seus lábios. Solte. Relaxe.
E relaxe também a sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas relaxarem. E sinta como você está ficando mais leve, mais relaxado. Então agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, relaxe o seu coração, seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite. Aproveite este momento e permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Nossa meditação hoje vai ser sobre o equilíbrio, uma palavra-chave, né? Para a gente poder viver hoje em dia. Continue com os olhos fechados e respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Agora, imagine-se em um lugar tranquilo, cercado por natureza. Sinta a paz e a serenidade desse ambiente. Agora você vai imaginar uma balança em sua mente. Visualize os dois lados da balança. Um representando a estabilidade e o outro representando a flexibilidade. Sinta a importância de encontrar o equilíbrio entre dois lados, estabilizando e flexibilizando. Reconheça que a vida ela é feita de altos e baixos e que o equilíbrio é fundamental para enfrentarmos os altos e baixos, para podermos navegar nessas ondas. E repita agora para si mesmo: eu sou capaz de encontrar o equilíbrio em minha vida. Eu sou forte e resiliente. Mais uma vez, eu sou capaz de encontrar o equilíbrio em minha vida. Eu sou forte e resiliente. Agora sinta a energia do equilíbrio fluir por seu corpo, calmando a sua mente e o seu coração, deixando sua mente e seu coração leves e equilibrados. Agora imagine-se em diferentes situações da vida e veja-se lidando com elas de forma equilibrada e harmoniosa. Veja como fica mais fácil sentir a energia do equilíbrio em sua vida. Sinta a confiança e a segurança que vem com o equilíbrio. Sinta. Reconheça que você é capaz de lidar com qualquer desafio que venha em sua direção. E repita mentalmente para você: trabalhando o equilíbrio, eu sou capaz de lidar com qualquer desafio. Vamos ficar um pouco nesse silêncio, que a gente possa sentir esse silêncio, nesse ambiente, nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a gente possa sentir a importância do equilíbrio. Agora, devagar,
vamos retornando lentamente, mexendo seus braços, abrindo os olhos devagar, voltando para o aqui e agora. E é nessa energia de harmonia e equilíbrio que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Graças a Deus, assim seja. Vamos passar para agora, para a Clélia, fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar bem a segunda-feira. E a mensagem que eu escolhi foi do livro Reflexões, mensagem psicografada por Márcia. E aí o texto é Intolerância e Preconceito. A intolerância e o preconceito nos levam a atos insanos. Somos capazes de qualquer loucura quando somos levados pelo fanatismo, seja ele qual for. Equilíbrio emocional e respeito às diferenças e aos diferentes são fundamentais. O desrespeito às escolhas alheias nos leva à arrogância de nos acharmos verdadeiros donos da verdade. É o individualismo em mais alto grau. Não abrindo mão do nosso ponto de vista pessoal, nos atolamos na credulidade a pretexto da fé. O preconceito e a intolerância criam um processo psicológico de proteção. Ante a sensação de fragilidade, se unem em prol de uma suposta segurança, para cada vez mais atacarem aquilo ou a quem os ameaça, deixando-os cegos para o equilíbrio e o respeito ao seu próximo. Não consegue enxergar que a grande proposta de Cristo é amar sem distinção. Amar com todos pensando de maneira igual ou aceitando de cabeça baixa as ordens de alguém é, no mínimo, alienação, hegemonia disfarçada de fanatismo. E o preconceito, seja ele qual for, revela as limitações do nosso espírito. Temos que aprender a superar nossas diferenças sem extingui-las, caminhando juntos em busca de ideias e realizações comuns. O carinho e a bondade são atos de tolerância máxima perante as diferenças e aos diferentes. E o amor é a mola propulsora da motivação para aprendermos a trabalhar juntos nossa intolerância e nossos preconceitos. Então, digamos não ao preconceito e às nossas intolerâncias, sejam elas quais forem, entendendo que todos nós, um dia, chegaremos ao amor incondicional e viveremos livremente, independentes das diferenças, sejam elas religiosas, comportamentais, sexuais, de raça ou de cor. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, vamos elevar o nosso coração para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Sua presença salutar em nossas vidas, a todos os nossos mensageiros, nossos protetores, a espiritualidade superior que nos trouxe aqui à noite de hoje, para mais uma semana de trabalhos, de atividades, que todas as mensagens, ensinamentos, orações aqui colocadas possam nos ajudar, nos intuir, nos iluminar na nossa jornada, na caminhada, na nossa vida, com todos os ensinamentos de amor que nos ensinaste. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, recebemos a nossa irmã Daniele Monjardim, com o tema O Poder de Transformar a Realidade. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos. Boa noite. Está saindo aí atrás o som? E agora? Tem que ser mais assim. Mais assim? Tá bom. Eu juro que eu tinha preparado uma palestra. Aí eu estava sentada ali e me sopraram para fazer outra. Então eu vou tentar, na medida do possível, começar com o que me sopraram aqui para tentar terminar com o que eu coloquei aqui. Bom, mas tudo tem a ver com transformar a realidade. É muito interessante o Namastê, e quando a gente fala Namastê, o divino que existe em mim saúda o divino que existe em você.
E será que a gente vive com esse olhar de divindade? Porque o poder de transformar a realidade, ele está em justamente nós assumirmos o nosso poder criador, o nosso poder de alquimistas da alma, o nosso poder de criar uma realidade interna, capaz de passar por todas as vicissitudes que a gente passa numa experiência terrena. Bem, acontece que geralmente quando os desafios e os problemas chegam, ao invés da gente entender que aquele desafio está chegando para que a gente coloque em desenvolvimento as nossas habilidades, ou a gente vai para a revolta e vai, não sei por que isso está acontecendo comigo, ou interpreta como um castigo a Deus, ou coloca na conta de karma, e perde a grande oportunidade de assumir esse poder transformador da realidade. A vida é fácil para alguém aqui? Levanta a mão quem pode dizer assim, para mim é moleza. Não tem. Não tem. Porque este planeta não é um planeta de facilidade. Se alguém achou que encarnando aqui na Terra ia ter conforto e tranquilidade, sinto informar, amiguinho, nasceste no planeta errado. Esse é um planeta que a gente desce, a consciência divina que somos nós, descemos para despertar essa divindade, porque ela está adormecida. Vamos lembrar do nosso processo evolutivo, aquele princípio inteligente, ele vai estagiando pelos reinos da natureza. Então ele vai despertando em si as qualidades divinas. Quis o Criador fazer dessa forma. Um dia, quando nós estivermos lá em unidade, eu vou falar para o Senhor, por que desta forma? Mas foi dessa forma que ele desejou que fosse criado. Então a gente vai passando pelos reinos da natureza e aprendendo com cada um deles. No reino mineral a gente aprende a lidar com os nossos átomos, a lei de atração, primórdio da lei do amor. A gente aprende a congregar átomos, a fazer com que a matéria ela se unifique. Depois passamos para o reino das plantas, que agora me faltou o termo, vegetal. Passamos para o reino das plantas, ali aprendemos a sensibilidade, o ciclo da vida. Vamos para o reino animal, desenvolvemos um instinto, que é uma inteligência fantástica. E quando chegamos aonde nós estamos aqui, nós somos mais instintos que consciência. E temos o nosso poder, o nosso instinto de conservação rudimentar, que depois, mais evoluídos um pouquinho, a gente aprende que ele tem outro nome muito interessante. Ego. O nosso ego, esse instinto de conservação, de proteção, de defesa, é também o nosso poder realizador. Sem ego a gente não realiza absolutamente nada. Ele é essa força de realização. Tanto que ele está no nosso chakra do plexo solar, o nosso chakra de poder, da autoconfiança, da coragem. Só que ele não pode estar à frente da nossa vida. Mas olha só, nós chegamos instinto, nós não chegamos consciência desperta. Agora nós vamos transformar no nosso processo encarnatório as nossas experiências em sabedoria e inteligência. E para isso nós estamos aqui para desenvolver essas habilidades. O nosso corpo físico, olha que templo maravilhoso, o nosso corpo fala com a gente. Vocês escutam? Eu aprendi a escutar, mas nem sempre foi assim. Eu tenho uma experiência que eu vivi aqui nesta cidade, há uns anos atrás. Acabei de voltar, gente. Virei cidadã friburguense novamente. Voltei perto do Natal. Mas, da outra vez, quando aqui ainda era advogada, eu me lembro que eu morava com meus filhos aqui num prédio na avenida, e eles tinham um dentista. E naquele momento, naquela época, né, veste o uniforme de advogada, pega os filhos, leva para o dentista, dá almoço, leva para o Xeta para estudar e tal, vai para o fórum. Eu cheguei no dentista das crianças, quando eu sentei, a gente tinha ido a pé, porque era muito pertinho. Quando eu sentei na cadeira assim, olhei para o meu pé, um sapato estava de uma cor, o outro sapato estava de outra. Mas esse não era o pior da situação. Um tinha salto, o outro não. Como eu consegui capengar quarteirões até chegar a dentista e não perceber que eu estava mancando? Eu fiquei apavorada. Eu falei assim, gente, que desconexão do corpo. A pessoa vive só no mental, que desconexão do corpo.
Eu andei quarteirões com os meus filhos e não percebi que eu estava com o pé. Não, nem a cor era de menos. Um com salto e outro sem salto. Aí quando eu olhei para os meus pés ali, cheguei para um deles, que o outro já estava lá no dentista, falei, filho, mamãe está indo em casa mudar o sapato e já volta. E aí eu já voltei morrendo de vergonha, né? Porque aí você já tinha consciência que além do sapato ter a cor trocada, você estava capengando. Mas paciência. Esse é um exemplo de desconexão com o nosso corpo. Mas se a gente entender que o nosso corpo é uma inteligência, que as sensações corporais falam, a gente fica atento para o que acontece conosco. A gente é capaz até de perceber se alguma coisa boa está por vir ou não. Se estamos sentindo dor, qual é a origem dessa dor? O que é que essa dor está querendo me dizer? Porque dor não é normal. Se nós sentimos dor, é um sintoma de que algo está acontecendo. E nós procuramos a origem dessa dor ou a gente vai para o remedinho logo para a dor ser abafada? E aí nós temos as nossas emoções, a inteligência emocional. É através das emoções que a alma fala com a gente, porque é através das emoções que a gente tem um contato com essa estrutura. Nós temos a estrutura do nosso eu superior, que é o divino em nós, a nossa porção sábia, que os espíritas, nós espíritas chamamos de espírito puro, espírito sábio. Nosso eu superior, que é o nome que a psicologia transpessoal que eu sigo dá a essa parte de nós, ela é uma potência luminosa muito grande. Nós conseguimos ter momentos de lucidez e momentos de conexão com ela quando temos o hábito e a disciplina de tirarmos momentos para fazer esse movimento de alma. Mas a alma ela é uma estrutura mais próxima. No nosso corpo, ela fica no centro cardíaco. Então, através da nossa sensação no peito, dos nossos sentimentos, que são diferentes de emoções, através da nossa sensação no peito, a alma fala. Você quer esse caminho, você não quer? Você está triste, você está angustiado, você está alegre, você está feliz? Você está tenso, o corpo fala e se contrai. As emoções, elas têm caminhos de baixo para cima. Porque no nosso corpo energético, a divindade se manifesta. Os nossos 3 primeiros chakras, chakra raiz, o sacro e o plexo solar, estão ligados a essa estrutura de ego, de manifestação daquilo que a gente precisa resolver na matéria. Sobrevivência, relações, poder. Primeiro, segundo, terceiro chakra. Do laríngeo para cima, a tudo aquilo que nos liga a uma oitava mais acima. A comunicação que deve expressar a nossa realidade divina. O frontal, que é não só a parte da inteligência, mas do 6º sentido, da percepção da inteligência espiritual. E o coronário, que é o nosso chakra de conexão ao divino, à vida, toda a criação, ao campo quântico. Mas é o cardíaco que faz a ligação. É a nossa alma que faz a ligação do mundo da terra com o mundo do céu. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o nosso corpo é o templo para que isso aconteça. E quantos de nós tiram tempo, 10 minutos, 20, 30, para se perceber, para perceber o que o corpo fala, o que as emoções falam, o que a intuição fala? A gente fica só na mente. Por isso que capenga, com um pé de uma cor, pé de outro. Pé com salto, pé sem salto. Porque a gente fica no mundo mental o tempo todo. A gente passa uma vida inteira usando apenas a inteligência mental, sem prestar atenção no restante das habilidades e das dimensões do nosso ser aqui na Terra. E nós estamos encarnados para desenvolver essas dimensões, essas inteligências, as habilidades do corpo físico, as habilidades do corpo emocional, as habilidades do corpo mental, que não é apenas pensar, e as habilidades do corpo espiritual. Todas as nossas inteligências possuem competências e habilidades. Eu, particularmente, chamo isso de tecnologia humana. Nós temos uma tecnologia humana na qual a inteligência artificial se inspira e nós delegamos para a inteligência artificial. Hoje em dia, as capacidades que nós deveríamos encarnados
está aqui utilizando e aprendendo. E eu acho que foi por isso que sopraram essa questão do Livro dos Espíritos, que eu ainda não achei nas minhas caixas o meu Livro dos Espíritos. Então, eu tinha preparado uma palestra sobre o Sermão da Montanha, mas ok, fica para uma outra oportunidade. Então, aqui eles me sopraram exatamente essa questão. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão, mas para chegar a essa perfeição, em negrito, eles devem sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea. Vamos lembrar que Kardec, né, século XIX, uma linguagem do século XIX, com um potencial mediúnico de pessoas que a gente não sabia nem que eram médiums ainda, mas que mediunidade sempre existiu em toda a história da humanidade, mas não havia treinamento. E todos nós que somos médiuns sabemos, qualquer informação que chega extracorpórea passa pelo nosso filtro. Então, se eu tenho um vocabulário que ainda está muito ligado a sofrimento, castigo, expiação e tudo, mas é o meu vocabulário que vai se expressar ali naquela fala. Então, a gente hoje pode pegar isso aqui e vamos traduzir. Quais são as vicissitudes da nossa vida? Aquilo que geralmente a gente dá um nome de problema. Concorda? Tem alguém aqui sem problema? Então, todos nós temos as vicissitudes, aqui os nossos problemas, desafios, com que objetivo? Colocar as nossas inteligências em funcionamento para chegarmos a uma solução. Aí o que a gente acomodado, porque a gente se acomoda até com o sofrimento, né? A gente tem tanto medo da mudança que o negócio está mais ou menos assim, mas é conhecido, então a gente vai levando, até que fica ruim, ou a própria vida dá um jeito de tirar da gente daquela situação. Mas os nossos desafios são as oportunidades que a vida traz para que a gente desenvolva as nossas inteligências. Não é para a gente se conformar, não é para a gente brigar, é para a gente se interiorizar e fazer aquele movimento de alma, de buscar dentro da nossa sabedoria interna, nosso eu superior, as respostas que a gente precisa para desenvolver essas habilidades. Mas o que a gente faz? Nem lembra que tem Deus, eu superior aí para entrar em contato. Ou a gente se refere a Deus pedindo ajuda, né? Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, eu fiz mal, mas não faço mais, eu já melhorei, olha para mim. É muito interessante como as nossas orações ainda refletem a nossa infância espiritual. O filhinho que fica esperando que o papai venha resolver o nosso problema. Ao invés de entender que o papai já nos dotou da instrumentalidade para que a gente assuma a responsabilidade de fazer a leitura do que está acontecendo e buscar a solução primeiramente em nós. Se a gente não pode ou não tem o poder de mudar a situação, nós sempre teremos o poder de mudar a nossa percepção e o nosso olhar diante daquela situação. E a isso, hoje nós nos referimos como níveis de realidade, níveis de consciência. Tem uma história, eu aprendi como vinda do Oriente, mas já ouvi adaptações dessa história com outros personagens, porque a gente hoje vive um momento muito particular e muito difícil. Primeiro, de valores completamente invertidos, quando tem valores nas questões. Espiritualidade virou fast food, né? Tem para todos os gostos e geralmente para ganhar dinheiro. Tanto que eu até brinquei com a Márcia quando eu virei e falei assim, vamos colocar o tema como criador da realidade, que o pessoal lá vai achar que eu vou dar receita de bolo para ficar rico, para arranjar o casamento dos sonhos, porque virou negócio espiritualidade. E as pessoas estão tirando, né, da essência da espiritualidade o seu valor. O que é ser espiritual? É você ter consciência de que você é espírito. Nós somos consciência. Nós não temos consciência. Nós somos consciência. Mas a gente vive como se a gente tivesse, como se a consciência fosse uma coisa a nosso serviço. Ou a serviço das facilidades da vida. Todo mundo querendo porta estreita. E isso é o verdadeiro pecado. Pecus, em latim, significa errar o alvo.
errar o alvo da existência. Quando eu esqueço do objetivo de estar aqui, eu erro o alvo da minha existência. Quando eu fico prestando atenção nos problemas que eu tenho, ao invés de entender que cada desafio é uma oportunidade para que eu desenvolva uma habilidade em mim, eu estou errando o alvo da existência. Agora, quando eu pego aquele desafio e chamo para mim a responsabilidade, opa, o que essa situação difícil veio me desenvolver? E eu falo isso, gente, porque assim, é a minha realidade, eu acredito nisso, eu vivo isso. Tem testemunhas aqui que me acompanham há muitos anos. Eu não sei o que é facilidade nessa vida. Ela foi desafio muito antes de eu nascer, porque eu fui desafiada a nascer, e é desafio, acredito eu, que já me tiraram as esperanças até o meu último suspiro aqui. E tá tudo certo, porque a cada dia eu me torno uma pessoa melhor. Se os meus obsessores soubessem a coisa ruim que eu me tornei com eles, eles teriam desistido, mas na primeira perturbação, porque eu fui ficando cada vez melhor. Agora, para me pegar é tão difícil. Eu tenho que estar muito desligada para eles conseguirem. Aí vem no entorno, né? Vem nos outros. Para perturbar, eu só olho assim e não bate. Isso é ciência da vida. Viver com consciência. Viver entendendo a ciência da vida. A nossa vida, ela tem uma inteligência. A nossa vida tem leis que fazem seguir o fluxo. Agora, a realidade de cada pessoa, ela é construída por cada pessoa. Por mais que eu ame meus filhos, eu não posso construir a realidade deles. Eu só posso viver a minha, convivendo com eles. E isso não é julgamento. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Porque no universo inteiro vai ter pessoas mais acordadas na vanguarda e vão ter pessoas na retaguarda. E faz parte do fluxo da existência. Aqueles que estão na frente nos ensinam e nós ensinamos aqueles que estão lá atrás, compartilhando humildemente o que nós sabemos. E vão ter aqueles que o coração ainda não é a terra fértil. Vai cair a semente, não vai nem brotar. Mas a gente está fazendo a nossa parte, não é para o outro. Porque a nossa vida não tem a ver com o outro. A nossa vida tem a ver conosco. O outro, as minhas relações, são oportunidades que eu tenho para tomar consciência de mim. Porque o único poder que eu tenho nesta vida é o poder de mudar a mim mesma. Então, se eu sou uma pessoa com tendência à depressão, esse é o meu desafio nessa vida. Eu tenho que entender o porquê que eu estou inconformada com esta vida. Ah, porque na vida passada eu fui grande. Esquece a vida passada, meu irmão. Você só tem essa vida para dar conta de você. Você só tem um momento agora para entrar em contato com a tua dor e transmutá-la. Tem pessoas que vão vivendo o ciclo da repetição como se tivesse uma auto-hipnose e não entende por que a vida é sempre a mesma coisa. O nosso poder mental, ele vai impregnando o nosso magnetismo. É o nosso corpo, é o nosso campo magnético que atrai situações e pessoas para a nossa vida. E não adianta trabalhar sua frase pronta no mental. Se o seu emocional não está correspondendo, se o seu corpo físico não está correspondendo, porque você é um todo. E esse todo é que precisa fluir. As receitas de bolo para ficar rico, para achar alma gêmea, funciona. Mas no mundo de terceira dimensão, em que a gente é mais ego que consciência, e o nosso planejamento de alma fica onde nessa história toda? Tem gente que pode queimar os miolos fazendo frase para ficar milionário, que não vai. Não está no programa dessa vida. Porque às vezes a gente olha a limitação do aqui e agora. Mas quando a gente está fora do corpo, a gente tem um olhar do todo. E muitas vezes esse todo sabe que se a gente tiver facilidade, a gente vai cair onde já caiu outras vezes. Então, por que a gente não vive com aquela consciência que o Cristo nos ensinou? Por que você fica preocupado com o dia de amanhã? A cada dia basta o seu cuidado. Faz a sua parte que não vai te faltar nada. Entende como funciona
nas leis divinas. Elas sempre estiveram aí, seja um caminho religioso ou não. Não precisa ser religioso. Se você pegar o Kybalion lá, leis herméticas, Egito Antigo, as leis divinas estavam ali, as 7 leis herméticas, mostrando como é feita a criação, dizendo que o nosso universo é mental, que vivemos sim nas polaridades, e como a gente se agarra à polaridade. O ego adora uma polaridade, porque o ego separa, né? O ego, nosso instinto de conservação, é o que nos individualiza. Eu, Daniele, você, Maia. O ego faz isso, né? A percepção de eu e você. A consciência divina, ela não tem identidade. Nós temos a nossa individuação, nós temos a nossa singularidade, mas não tem o meu e o seu. O universo está aí. E nós somos herdeiros de todo ele. Olha só, nós somos multimilionários, vivendo uma experiência que nesse momento pode não ser assim. Mas nós precisamos ter consciência de como esse ego se manifesta na nossa vida. Porque toda vez que eu brigo com outro para ter razão, eu estou 100% ego. Toda vez que eu acho que a minha religião é melhor do que a outra, eu estou 100% ego. Olha que pegadinha da espiritualidade. Toda vez que eu ocupo o meu tempo fazendo, sem tempo de ser, eu sou 100% ego. Porque o ego funciona no nosso mental concreto. Na nossa dimensão de ser, do nosso corpo mental, nós temos o corpo mental abstrato, por onde a nossa consciência divina se manifesta, e nós temos o nosso corpo mental concreto, que é essa vozinha tagarela que não para de falar na nossa cabeça. E essa vozinha tagarela, ela tem um modus operandi, né, um programa de funcionamento automático, em que um deles é esse: fazer. E aí a gente está lá naquele momento de ócio criativo, né, em que a gente precisa relaxar para a intuição vir, aí vem ela. Olha só, que coisa feia. Não vou dizer as palavras, geralmente ele fala com a gente com outras palavras, né? Mas olha só, que bonito, né? Uma pia de louça para lavar, um monte de roupa lá, as crianças aqui para cuidar, dever para fazer, aí vai te dando um monte de coisa que você precisa fazer e você se sente culpado e sem tempo para tirar 10 minutos para meditar. Rezar, então, venha a nós o vosso reino, amém. Acabou. Né? Porque dorme na metade da oração. A gente não para cultivar a nossa essência. A gente esquece da nossa essência. Essa é a pegadinha da vida aqui na Terra. Essa é a porta estreita que a gente tem preguiça de atravessar. A gente tem tempo para tudo, mas para o autoconhecimento verdadeiro, que é você se entender como um ser espiritual, com estruturas na matéria que a gente precisa conhecer e desenvolver. Para isso a gente não tem tempo. Nunca. Ou então, quando tem tempo, o ego fica ali na nossa mente, tirando o tempo da gente. Ou então, ficando ansioso, porque não dá para perder muito tempo com isso. Isso não é perder tempo. Isso é investir na sua realidade. E agora nós vivemos... quanto tempo a palestra até cá? Até 8h30. 8h30. Susto, eu pensei que fosse 8. Eu sei, 5 minutos eu não cheguei na metade. Brincando, cheguei sim. Onde eu estava mesmo? Deixa eu voltar a rebobinar a fita. Vamos lá. Muitas vezes a gente fica preocupado com as coisas que a gente precisa fazer e deixa de investir no nosso mais precioso tempo. A gente está aqui para tomar consciência de quem nós somos. E a nossa realidade divina, a nossa relação com o divino que somos nós, e a nossa honestidade emocional na nossa relação com Deus. Quanto mais ego, mais medo. Vamos lembrar instinto de conservação. Como é que os bichinhos fazem quando eles se sentem ameaçados? Atacam. Não é? Eu tenho uma gatinha que ela é sensacional. Quando eu adotei a Luna, ela é uma gatinha pequenininha, pretinha, mas ela se sente uma pantera negra. Né? A Mayra conhece. Ela se sente uma pantera negra. Mas ela foi a única gatinha preta numa ninhada de gatinha branca. A mãe batia nela horrores. Então ela chegou pra mim toda traumatizada. Ela dava na palma da minha mão. Eu brincava que ela fazia ataque Pokémon, que ela fazia assim. Tss,
Aí mostrava umas garrinhas que para ela deveriam ser unhas de tigre, de sabre, né? Mas eram aquelas coisas menininhas. E ela achando que estava me assustando, né? Eu tomava cada susto no início, que eu ia botar leite para ela. Tadinha, ela era pequenininha, ela fazia metade do leite ia pro chão. Mas isso é o quê? É o medo. O medo faz com que a gente haja dessa forma. Hoje, passado 4 anos, a aluna comigo é um amor, ela dorme de conchinha comigo. Mayra outro dia foi tentar botar a mãozinha, né? Ela mostrou, né? Porque é o medo, é o instinto quando a gente se sente ameaçado. Mas olha só, eu entendo. A minha consciência não faz eu brigar com a aluna quando o instinto dela, por medo, ataca qualquer pessoa, ou às vezes até comigo. Uma vez eu morava lá no Rio, ela estava deitada comigo, soltou um fogo lá de artifício, ela tomou um susto, ela me arranhou no rosto. Porque ela deu aquele pulo e saiu. Obviamente, soltei uma palavra não muito bonita, né? Mas eu entendi. Porque é um instinto. Se nós ficarmos só no instinto, a gente vai atacar toda vez que a gente se sentir ameaçado. A gente vai julgar, a gente vai se separar, a gente vai se tornar indiferente. Mas nós não somos apenas instintos. Nós somos seres inteligentes. E a gente já tem condição, todos nós que estamos aqui nessa sala, se nós estamos na sala de um centro espírita, no mínimo, presume-se que vocês acreditam que são seres espirituais. E vocês acreditam em reencarnação. Ou seja, nós estamos aqui com um objetivo de sairmos deste planeta escola melhor do que nós entramos. E como um planeta escola, ele tem as suas fases. Não adianta a gente se comparar uns com os outros, sabe por quê? Tem gente que está lá no maternal, tem gente que está na alfabetização, tem gente que está na primeira série, tem gente que está, não é mais científico, ensino médio. Entreguei a idade agora, né? Tem gente que está no ensino médio, tem gente que já está lá no PhD de alguma coisa. E para cada área de atuação, há experiências e desafios diferentes. Eu só respondo pelo meu. Mas isso não me dá um sentimento de superioridade, me dá um sentimento de responsabilidade. Porque aquela pessoa que está lá no PhD, ou aquela pessoa que está lá no ensino médio, sabe que quem está no maternal não tem condição de entender nem de agir como aquela pessoa que já está lá na frente. A isso nós damos o nome de alteridade, de fraternidade, de compaixão, de entendimento, de compreensão. E é isso que a vida pede a cada um de nós nas vicissitudes que nós estamos vivendo. Quem sabe mais tem a responsabilidade de ajudar quem sabe menos. Isso é a lei da fraternidade. O nosso ser, vir, ele precisa ser do nosso ser. Tudo aquilo que eu faço, ele precisa vir da minha essência. E agora que nós estamos numa fase final de uma transição planetária, este ano vai exigir de cada um de nós muitas habilidades. Habilidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. Porque se você não estiver centrado em você, possivelmente você vai ser arrastado pela perturbação alheia. Porque as pessoas vão ficar com medo. E com medo as pessoas atacam. Com medo as pessoas ferem. Toda pessoa perturbada que chega perto de mim, eu penso assim: nossa, que dor essa pessoa deve estar sentindo. Porque é muito ruim você sentir dor e não saber sair da dor. Mas eu aprendi a sair das minhas dores. Porque há 56 anos de idade eu invisto em mim. O que eu já investi em mim, no meu autoconhecimento e no meu melhoramento, dava para ter dado algumas voltas ao mundo. Mas eu teria me levado insuportável como eu era 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Que eu brigava com a minha sombra. Hoje, ninguém acredita. Nossa, você é tão calma. Hoje. Mas quando eu estudava na Anchieta, eu peguei uma menina lá. Quase fui expulsa. Porque eu era essa pessoa. Eu fui fazer direito para aprender a me defender. E eu adorava brigar com os outros para ter razão. Eu era boa nisso, gente.
Só que chegou um tempo que eu falei assim, chega, eu não quero mais brigar com ninguém para ter razão. Eu quero cuidar de mim. Eu quero resolver as minhas questões internas ao invés de ficar projetando nos outros a minha perturbação. E hoje, para alguém conseguir me tirar do sério, mas tem que fazer muito esforço. E assim ainda é capaz de não conseguir. E eu não falo isso para vocês para me sentir uma pessoa melhor, não. É para dizer o seguinte, se eu conseguir, aquela menina que quase foi expulsa do colégio Cheta porque pegou a outra de pancada na rua, qualquer um consegue. É um convite a vocês. Estão respirando ainda nesse plano? Dá tempo. Dá tempo de enveredar um verdadeiro caminho de autoconhecimento em que você vai tomar posse de quem você é, do ser divino que você é. Não é da aparência, não é do papel para ficar bonito na fita, para achar que você é melhor do outro, cheio de intelecto e com pouco coração. Porque o que vale não é o ter nem o aparentar daqui para diante. É o ser. É o ser que denota a sua frequência vibratória. Cada vez mais nós estaremos nos aproximando de pessoas ou nos afastando de pessoas por sintonia vibratória. Frequência, energia não mente. Não dá para improvisar. Não dá para ser uma pessoa infernal lá fora e pagar de santinho aqui dentro. Porque energia não mente. Vem acoplada. E cada vez mais os nossos instintos, as nossas percepções de corpo estão se afinando para a gente fazer a leitura desse campo. Hoje a radiestesia nos permite isso, né? Com a mesa radiônica, a gente vai lá, abre o campo da pessoa e faz a leitura do que está acontecendo. Mas a gente tem a capacidade de fazer essa leitura sem instrumentalidade. São percepções que a gente vai desenvolvendo. São habilidades. Nós temos muito mais do que sexto sentido. Os nossos 5 sentidos nos dá a percepção da vida na matéria. O sexto sentido da vida no plano mais sutil da física quântica. Mas nós temos muitos outros sentidos a serem desenvolvidos, mas que só poderão ser desenvolvidos quando o nosso ego estiver a serviço da consciência. Nós precisamos mudar o eixo da nossa existência. Enquanto nós vivemos com base no medo, nós estamos vivendo com base no ego, instinto, preservação. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque esse instinto nos defendeu para que a gente estivesse aqui hoje. Não há nada errado em sentir medo. Nós somos humanos, sentimos medo. Faz parte da nossa natureza. Sentimos, mas não podemos estagiar nele. A educação emocional nos ensina a dar um choque de realidade nesse medo e perceber a sua origem. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de que alguém que eu amo morra. Opa, medo de perda, apego. O que é que eu preciso trabalhar? Minha consciência espiritual. Eu não sei se vocês sabem. Todos vocês vão deixar esse planeta aqui um dia. Ou vocês vão na frente, ou quem vocês amam vai na frente. Então nós vamos ter que lidar com essa realidade. Nós precisamos trazer a imortalidade para a nossa vida no dia a dia. Sabendo que isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma experiência divina, abençoada. Nós só podemos entrar em contato com o nosso ego e transcender o nosso ego quando estivermos encarnados. Porque quando a gente deixa a matéria aqui, o ego não tem mais o predomínio sobre nós mesmos. Vamos lembrar daquela passagem bíblica, né? Jesus no deserto, Jesus ali sendo a consciência crística. Ou seja, existe o Jesus humano e existe o Jesus consciência crística. Quando ele começa os seus 3 anos de ensinamento, é Jesus consciência crística. Sou a luz do mundo. Eu sou. Meu eu divino. O meu eu superior. O dele está desperto, do nosso ou está adormecido, ou está começando a despertar, mas é um pouco diferente do dele ainda, né? Mas ele está ali com plena consciência crística e vem, entre aspas, Satã tentá-lo no deserto. E o que Satã, e eu digo Satã entre aspas, porque eu acho que isso é, na verdade, essa passagem é um simbolismo, né? Então, assim,
Quem é Satã? Se não a presença do ego em nós. E o que é que Satã oferece a Cristo? Tudo que é material. Te dou os reinos, te dou poder, te dou dinheiro. Todas as experiências que todos nós aqui passamos e precisamos passar na vida na matéria. Porque a gente só se desapega quando a gente passa pela experiência do apego. Não é? Você realmente só será desapegado quando você tiver alguma coisa. Se você não tem, você não é apegado, você não tem. Agora, se você tem e vive com a consciência espiritual de aquilo ali está seu, mas não é seu. Essa pessoa está vivendo comigo, mas ela não é minha. Eu tenho esses valores materiais, essa conta no banco, esses bens materiais, eu tenho, mas não são meus. Eu sou apenas usufrutuária. Quando chegar o meu momento de ir, não vou levar nada disso. Eu vou levar as minhas experiências. O que eu fiz ao viver aquelas experiências. E se eu vivi com a consciência de que eu sou um ser espiritual, aquelas experiências me terão tornado uma pessoa melhor. Porque se eu fico apegada no ego, no meu, eu vou achar que é só para mim, para minha família, para minha nação. Eu me lembro quando eu estava estudando para o vestibular, e aí a gente estava discutindo na sala, assim, né, a questão da Amazônia, que a gente deveria internacionalizar a Amazônia. Nossa, isso tem tempo, hein, gente? A discussão ainda era a mesma. Se deveria internacionalizar a Amazônia, as águas e tudo mais. Aí eu defendi a bandeira que nada. Imagina, a Amazônia é nossa, a água é nossa. Os outros lá acabam com as fontes minerais deles, agora estão querendo pegar a nossa. Tinha 18 anos na época, né? Eu só ouvi assim: minha filha, e se você nascer naquele lugar que não tem nenhuma gotinha de água, você não ia querer um pouquinho das águas da Amazônia? Acabou minha discussão e a inspiração ali na hora. Mas é a nossa vivência, né? Quando a gente está apegado às nossas experiências, ao que é meu, né? E a dificuldade de compartilhar com o outro. Isso é ego. É ego. Então nós precisamos tomar consciência de como essa estrutura funciona na gente. E para isso é necessário que a gente tire alguns momentos de auto-observação. Como o meu corpo se sente diante, quando eu entro em determinados lugares, quando eu estou com determinadas pessoas, quando eu passo por determinadas experiências, se ele está tenso, se eu estou em sinal de alerta, eu estou com medo de quê? Eu estou aqui preocupada com o quê? Do que o outro vai pensar, do que ele pode achar da minha palestra. Eu vou ficar vivendo preocupada com o que o outro vai pensar. O outro sempre vai pensar alguma coisa. Então eu tenho que cuidar desse meu medo de julgamento. Isso fala para mim que eu preciso trabalhar minha autoestima, o meu senso de valor pessoal, a minha individualidade, saber quem eu sou. Quando eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Essa é a minha verdadeira singularidade. Quando eu assumo a minha identidade sem medo de julgamento dos outros. Quando eu não tenho medo de... me faltou a palavra de novo. De não atender a expectativa da família ou daquilo que as pessoas projetam em mim. Eu não tenho que ser o que o outro acha que eu deva ser. Eu sou o que eu sou. E esse é um mantra que o Cristo relembrou quando ele esteve conosco, porque também não é de autoria dele, isso é bem anterior a ele. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou é um mantra que ativa na gente o nosso DNA divino, a nossa consciência espiritual. Eu sou quem eu sou. Eu sou um ser divino. Ser não é ter, não é aparentar, é ser. Eu estou aqui vivendo essa experiência para aprender a ser. Mesmo tendo muitas coisas, mesmo vivendo muitas experiências. Mas é o ser. É esse ser que faz com que a nossa energia tenha o magnetismo de atração de situações e pessoas na nossa vida. Nós atraímos muito mais pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Porque evoluir é trazer os conteúdos do inconsciente para a consciência. Então, quando as coisas começam a ficar repetitivas na minha vida,
Eu preciso parar e olhar para mim e sentir por que esse padrão está se repetindo na minha vida. O que eu não estou querendo ver? Se precisar, peça ajuda. Existem pessoas especializadas para isso, para ser facilitadores do seu processo de autoconhecimento daquilo que você não consegue ver em si. Mas aquela pessoa que você não gosta e que está ali sempre batendo aonde o seu calo dói, ela vê. E é por isso que nós vivemos os nossos relacionamentos. E é por isso que esses relacionamentos mais próximos, pai, mãe, filho, marido, irmão, às vezes um chefe que a gente não consegue se livrar, mas aquelas pessoas que apontam o que a gente não quer ver, são mestres. Porque o inconsciente está mostrando, a gente está negando, não está querendo ver. Aí a vida fora começa a mostrar pra gente que tem alguma coisa ali que não está bacana. A gente chama isso de problemas de relacionamento. E em vez de olhar para aquilo que me incomoda, nossa, essa pessoa me irrita. Ok, a irritação é sua, meu bem. E por que ela te irrita? Bateu, doeu? Leva para casa que é teu. Geralmente o que nos incomoda no outro é algo que a gente não quer ver na gente. Eu me lembro, eu sou muito contadora de história, porque eu tenho muita história para contar mesmo. Eu me lembro da época que eu frequentava o Pestalozzi, trabalhava mediunicamente lá. Eu tinha brigado com uma determinada pessoa no telefone. Vamos aqui respeitar o anonimato, né, já que é uma palestra pública. E essa pessoa, nossa, mas tinha falado um monte para mim. Que eu era orgulhosa, que eu era arrogante, que eu era prepotente, que eu não ouvia ninguém. De mim eu posso falar, né? Que eu era prepotente, que eu não ouvia ninguém. E eu saí dali para uma reunião de desobsessão. Eu era o próximo obsessor encarnado, né? Porque eu fui subindo aquela rua, aquela ladeira das Bravas. Aí cheguei no centro, um rasgo de consciência chegou em mim. Eu falei assim, preciso cantar. E tinha uma canção escrita, assim, canção do perdão. Aí eu virei para as pessoas que estavam dizendo, gente, vamos cantar isso aqui, porque olha, tá difícil perdoar, eu preciso aqui melhorar, é uma reunião de desobsessão, senão daqui a pouco não vai dar certo. Aí cantei, melhorei, participei da reunião de desobsessão. Chegou no final da reunião, a minha mentora veio. E ela geralmente fazia a mensagem psicofônica, né? Ela virou e falou assim, não, dessa vez você vai pegar caneta e papel. Cheguei a suar frio. Eu tenho essa mensagem até hoje em casa guardada. E ali ela foi falando na mensagem dela que tudo aquilo que a pessoa tinha me dito era para eu ter a coragem do autoenfrentamento. Eu lembro dessa palavra até hoje. Tenha a coragem do autoenfrentamento. Porque se você ficou tão irritada, é porque de alguma forma faz sentido. Então analise o que essa pessoa te disse. Aquilo que o seu filtro te disser, que não tem nada a ver, descarte. Mas aquilo que você tiver a coragem de admitir que essa pessoa tem razão, trabalhe-se. Olha. Mas foi assim um tapa na cara. E eu peguei aquela mensagem e eu escrevi muito. E essa é uma terapia que eu faço até hoje e recomendo para os meus pacientes. Cadernoterapia. É baratinho. Você compra um caderno, compra uma caneta, pega alguns minutos do seu dia e comece a entrar em contato com você. Com a sua raiva, com a sua revolta, com a sua indiferença, com a sua tristeza, com a sua irritação. E vai a fundo, vai perguntando por que eu estou sentindo isso. Ah, porque fulano me fez isso. Ok, então olha para esse fulano, ele teria condição de fazer diferente? Será que ele fez com essa intenção mesmo? Mas assim, você só pode dar conta de você e traz para você a responsabilidade da transformação. É para isso que a gente está aqui. Voltando a essa pergunta, que ela ainda complementa mais embaixo. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A gente fica achando que expiação é pagar karma. É resolver problema de vida passada. Gente, passou. Eu trabalho com vida passada, eu não estou descredenciando vida passada, não. É claro que existem situações do passado que a gente acaba repetindo no presente, que precisa desligar. Ok. Mas expiação tem a ver com a gente passar por coisas que a gente não gostaria de passar. Que a gente acha que não merece passar.
que dói no nosso ego. Mexer no ego, se desapegar de aparências, de expectativas, de historinhas que a gente conta pra gente mesmo, para justificar determinadas situações. Desapegar dói. É a dor da desilusão sobre nós mesmos. A ilusão que nós criamos. A ilusão daquela advogada que resolvia tudo, que era maravilhosa, que fazia, que acontecia e tudo. Desapegar disso doeu pra caramba. Mas eu vou te dizer, eu gosto muito mais de mim hoje. Eu casava comigo. Eu casava comigo. Aliás, eu gosto tanto de mim que tá difícil casar de novo. Mas eu casava comigo. Aquela lá, às vezes eu fico pensando, coitado do meu marido, ele sofreu. Mas aí eu falo assim, coitado também não, porque a gente era muito parecido, né? O semelhante trata o semelhante, né? Então também a gente tira esse desconto aí pra ele. Mas é isso, é a gente entender a vida como as experiências que nos chegam para nos tornar melhores. Para que a gente assuma o nosso dever de casa, de se trabalhar, de se aperfeiçoar, de utilizar as nossas inteligências, trabalhar o nosso corpo, isso é um templo sagrado. Eu preciso cuidar dele. É através dele que meu espírito se manifesta. Se eu não cuidar do meu templo, como o meu espírito vai poder se manifestar? Meu espírito é vício, né? Como eu vou poder me manifestar? Eu sou espírito. Mas como essa minha parte vai poder se manifestar? Se eu não cuidar das minhas emoções, eu vou ficar confusa. Gente confusa espalha confusão. Gente conflito espalha conflito. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se alguém chega cuspindo marimbondo, é porque está cheio de marimbondo dentro, gente. Não bate que vai tomar picada. Entenda. E aí, era parte do Sermão da Montanha que eu queria chegar. Eu acho que eu vou conseguir chegar pelo menos nessa parte. O Sermão da Montanha é uma plataforma de superação do nosso ego. Ele é maravilhoso. Eu medito sobre os ensinamentos do Cristo. Eu passei por muitos caminhos religiosos. Hoje eu não posso nem dizer que eu tenho uma determinada religião. Eu sou transreligiosa. Passei por vários caminhos, aprendi muito com todos os caminhos que eu participo, porque eu participo de todos ainda hoje. Eu imagino assim a nossa vida como um grande edifício. Quando você pega um rótulo de uma religião, você para no andar desse edifício. Agora, quando você transita por todos, você tem o acesso aos 12 andares que esse edifício tiver. Então, assim, na minha vida, foi uma busca de alma minha, eu caminhei por diversos caminhos. Então, eu tenho o hábito de meditar nas palavras do Cristo. Para mim, é o mestre, eu conheci muitos, mas é o mestre que mais me fala ao coração. E eu uso muito a tradução de Humberto Roden, que pegou os ensinamentos dele do grego, né, e traduziu. Então, eu geralmente estudo as palavras do Cristo por isso. E no Sermão da Montanha, ele tem... Agora que eu lembrei que eu falei que eu ia contar uma história e não contei. Vou ver se eu lembro de contar. Mas assim, é porque aqui está essa frase que me lembrou dessa história. O Sermão da Montanha é essa plataforma de transcendência do nosso ego para essa consciência superior. É claro que eu não tenho nem condição aqui de, em 10 minutos, falar do Sermão da Montanha. Aliás, eu acho que nem uma palestra inteira seria possível. Mas há algumas partes que eu gostaria de meditar com vocês. Quando ele fala dos tesouros da terra. Não acumuleis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e os roubam. Acumulai para vós os tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem os destroem, onde os ladrões não penetram, nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E a gente sofre tanto pelos tesouros da terra, né? A gente se apega tanto e sofre, e se descabela, e briga com o outro, e desfaz a amizade. O olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, estará em luz todo o teu corpo. Se, porém, o teu olho ficar mau, estará em trevas todo o teu corpo. Ora, se a própria luz em ti se houver tornado em trevas, quão grandes serão essas trevas? Se a própria luz em ti tivesse tornado em trevas. Ou seja, nós somos seres de luz. Mas muitas vezes o nosso ego, ele deturpa
ele distorce essa luz. Por exemplo, a firmeza. A firmeza é luz. A agressividade é a distorção dessa luz. Né? A coragem, ela é luz. Mas muitas vezes a agressividade, ela é uma distorção da coragem. A gente luta pelo que é justo, mas deseja de alguma forma prejudicar ou machucar ou ferir o outro. E a história que eu ia contar, que eu comecei e não terminei, mas já me lembrei, diz respeito a uma lenda, uma história oriental, que tinha um sábio que ele ficava na entrada de uma cidade e ele estava com seus discípulos ali falando, ensinando e tal, e chega um peregrino e fala: eu estou indo para Atenas e eu gostaria de saber como é viver em Atenas. E esse mestre sábio pergunta assim: como era a cidade de onde você vem? Ah, lá era uma confusão danada, as pessoas não se davam bem, eram terríveis, faziam intriga, faziam fofocas, faziam julgamento. Aí o mestre fala: Atenas é assim também. E aí o peregrino passa. E ele continua ali ensinando para os seus discípulos, e daqui a pouco passa um outro peregrino e faz a mesma pergunta para o mestre, né? Mestre, o senhor saberia me dizer como é Atenas? E o mestre responde: você vem da onde? Aí ele fala o nome da cidade. Eu sei como eram as pessoas lá. Ah, as pessoas lá eram maravilhosas. Todo mundo vivia numa solidariedade muito grande. As pessoas tinham o prazer de compartilhar as experiências, as coisas que elas tinham em casa. Aí o mestre fala: Atenas é igual. Você vai encontrar as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoas, assim. O que essa história quer mostrar? Essa é a criação da nossa realidade. O mundo está aí. A forma como nós lidamos com esse mundo é a forma como a gente olha esse mundo. A boca fala do que está cheio no nosso coração. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luz. Mas se os nossos olhos estiverem distorcidos pelas trevas do julgamento, da superioridade, da arrogância, do orgulho, é isso que a gente vai ver. O copo, ele pode estar mais cheio ou menos cheio. As pessoas, elas respondem à nossa energia. Essa é a nossa realidade. A gente não tem que acalentar medo do futuro, do que vai ser da Terra. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Na medida em que a consciência vai se expandindo, os véus das ilusões vão se dissipando e o que era oculto está surgindo. Estamos vivendo o Apocalipse. Tem muita coisa para ser revelada, muita história da carochinha para ser desmentida. E nós precisamos estar firmes no nosso centro, porque nós somos seres divinos. Tudo que nos acontece para nos tornar pessoas melhores, mais sábias. E se chegar o momento de deixar esse planeta, gente, olha só, a gente vai deixar esse planeta e pegar uma roupinha 0 quilômetros numa outra experiência, dá muito melhor. Desapegar. Isso aqui é uma passagem. A gente tem que valorizar essa passagem. Talvez as pessoas que estejam conosco, a gente ainda vai demorar muito tempo para reencontrar. Vocês já pararam para pensar nisso? E a gente nunca tem tempo de tomar aquele café com aquela pessoa querida. Aí a pessoa querida daqui a pouco deixa de estar aqui e a gente fica lá assim, se lamentando. Me perguntaram por que eu queria voltar para Nova Friburgo. Eu falei assim, porque eu quero outro ritmo de vida. Eu quero viver com calma, eu quero viver com alma, eu quero viver com inspiração. Eu quero fazer o que eu tenho feito todos os dias desde que eu cheguei, assim, andar pela cidade a pé. Gente, que delícia andar pela cidade a pé. E eu curto cada momento, de cada passada, de cada pessoa que eu reencontro. A gente não precisa de muito para ser feliz, porque ser feliz é uma habilidade que a gente desenvolve. A gente fica achando que ser feliz é para depois. Não! Ser feliz é com o que você tem aqui e agora. Isso não é isenção de problema. É você aprender a lidar com o problema. Eu tenho problema, o problema não me tem. Se eu tiver solução para ele, ótimo. Se eu não tiver, eu faço a minha parte e entrego. Eu fiz a minha parte. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Mas é preciso criar uma relação com o divino. Porque a antítese do medo é a confiança.
é o amor. Quanto mais você desperta a sua consciência divina e estabelece uma relação com Deus, com a divindade, em você e fora de você, porque Ele é onipresente, Ele está em tudo, está em todos, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Mas tem pessoa que a gente não quer ver esse Deus não, né? Não. Que quer esse Deus aí, ó. E tudo bem, só por hoje é que eu dou conta, né? Eu tenho que viver com a minha realidade, não é isso? Eu não tenho que fazer tipo. Se tem pessoas que tá difícil ver esse Deusinho dentro dela, ok, eu não vou desejar mal, eu não vou falar mal, eu não vou julgar, porque toda vez que eu julgo, 10-0 pro ego. Eu vou ter um entendimento de que só por hoje a nossa energia não se cruza, os nossos valores são diferentes, e eu dou conta disso e tá tudo certo. A gente precisa aprender a viver com humildade. E ser humilde é aceitar quem nós somos. Nem mais, nem menos. Não é a falsa humildade, mas também não é a arrogância de achar que a gente é mais do que é. É ter a exata noção de que nós somos. Mas para ter a exata noção de que nós somos, é preciso que a gente tire pelo menos um tempinho do nosso dia para entrar em contato com esse ser maravilhoso que somos nós, porque nós somos divinos. Jesus nos disse que tudo aquilo que o Pai disse para ele tinha vindo nos dizer. E ele falava: eu não vos quero servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai me ensinou, eu vim aqui ensinar vocês. A nossa relação com a divindade, com o divino, com a vida, não é de servo, de quem não sabe o que o Senhor veio ensinar. É de amigo, é de filho, é daquele que confia na realidade divina que somos nós, do porquê nós estamos aqui e do para que nós estamos aqui. A nossa vida tem sentido. E o sentido da vida é descobrir o amor que somos nós. O nosso caminho precisa ser amoroso. A nossa relação conosco mesma precisa ser amorosa. A nossa relação com as pessoas conosco também precisa ser desse amor. Não esse amor piegas, esse amor firme. Que às vezes a gente diz sim, às vezes a gente diz não, mas a gente não julga e não deseja mal. Eu espero ter cumprido a missão que me deram hoje, porque foi no último minuto que eu estava sentada ali. Prazer estar com vocês, queridos. Até a próxima. A nossa irmã Daniele irá fazer a nossa prece final. Senhor Deus, Pai, Mãe Divina, querido Mestre Jesus, aos nossos mestres, professores espirituais, guias, mentores, nós agradecemos pela sua oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, sentindo a Tua presença nessa paz, nessa suavidade que toca a nossa alma no momento presente. Fortaleça-nos, Senhor, para que tenhamos sempre a coragem, a determinação de enfrentarmos os desafios da vida com a certeza de que poderemos chegar ao final e dizer: eu venci o mundo, venci as minhas dores, venci as minhas dificuldades, venci as minhas ilusões. Inspira-nos, Senhor, a mente e o coração, para que possamos ter um entendimento das provas de nosso caminho e das habilidades que precisamos desenvolver para enfrentar essas mesmas provas. E nos nossos momentos de fraqueza e de desespero, sustenta-nos, Senhor. Eleve a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente até Ti, para que possamos ver a luz que existe em Ti e em cada um de nós, como Teus filhos. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Assim é. Então, agradecemos a todos pela presença
e que possamos seguir para nossas casas com a paz do Mestre. Uma boa semana para todos nós, uma boa noite, que assim seja.